agradece todo o seu trabalho. Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente essa calorosa recepção e agradecer bem rapidamente, porque o tempo é um pouco curto, o gentil convite que me foi feito para estar nesse Fórum da Liberdade, cumprimentando aqui na pessoa do presidente do IEE, o Dr. Júlio Lambi. Cumprimentar os demais componentes aqui do painel, em especial o Dr. Antônio de Pedro. Eu nunca ocultei isso, eu tenho uma admiração pela Operação Mãos Limpas, pela chamada Manipolite, pelo trabalho que foram feitos pelos procuradores, pelos magistrados, e é uma operação que realmente tem muito a nos ensinar, tanto em relação ao que foi feito, como em relação aos limites. E eu vou repetir essa brincadeira, mas enfim, fico muito feliz por vê-lo bem, saudável, tanto tempo depois da operação. Uma síntese da Operação Lava Jato. Me refiro aqui unicamente aos casos já julgados. O que foi constatado nesses casos já julgados? São cerca de 35 processos já julgados, ações penais em primeira instância, parte até com condenações confirmadas em segunda instância, mais ou menos 150 de pessoas condenadas por lavagem de dinheiro e corrupção. O que foi constatado ali, dizendo muito sinteticamente, foi que houve uma apropriação da Petrobras. Petrobras, grande orgulho brasileiro, foi criada no governo Vargas para nos tornar autossuficientes na exploração de óleo e gás. E, não obstante, houve uma espécie de captura. Os anglo-saxões têm essa expressão, um state capture, e aqui nós poderíamos falar de uma captura de uma empresa estatal, a nossa maior empresa estatal, a maior empresa brasileira, para finalidades privadas. Objetivo, primeiro, de enriquecer executivos da Petrobras, vários deles de alto nível, de alto escalão pelo menos, condenados porque foram surpreendidos principalmente com milhões de dólares e euros em contas secretas no exterior, e também dirigentes de empresas que faziam negócios com a Petrobras, que realizavam o pagamento desses valores para obter vantagem junto à empresa. Um componente que diz muito como a corrupção afeta não só os cofres públicos, mas também a eficiência do mercado. Esses dirigentes se reuniam previamente e definiam entre eles quem iam ser os vencedores dos contratos das licitações da Petrobras, afetando aí a qualidade da concorrência do mercado, ou seja, fechando as possibilidades de que outras empresas, ou pelo menos dificultando que outras empresas participassem daquele mercado. E o componente mais perverso do esquema criminoso foi a constatação de que não era só enriquecimento ilícito de executivos da Petrobras, que por si só já seria grave, mas parte daqueles valores era dirigido ao enriquecimento ilícito de agentes políticos e, igualmente, ao financiamento ilegal de partidos políticos. Boa parte do caso se encontra nas mãos do Supremo Tribunal Federal, porque nós temos esse instituto do foro privilegiado, então algumas pessoas respondem diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, outras que por razões diversas eram agentes políticos ao tempo dos fatos, mas perderam os seus mandatos, foram processados em primeira instância, parte delas condenadas, parte delas servindo aí termos de prisão. O mais assustador desse caso é que eu chamo ele de um caso de corrupção sistêmica,
porque não foi um caso isolado de corrupção, foram 2 casos, não foram uma dezena de casos, mas sim foram uma prática criminal que se repetiu, se prolongou no tempo, durante, sei lá, 10 anos, pelo menos, em um comportamento reiterado. A ilustrar, um gerente da Petrobras, é uma história já conhecida, fez um acordo de colaboração e devolveu 98 milhões de dólares. E não foi algo que ele recebeu num contrato, ou em 2 contratos, ou em 3 contratos. Foi algo que ele recebeu continuamente. A própria Petrobras reconheceu lá perdas contábeis com a corrupção. Somente custos de propina que teriam sido adicionados aos contratos com seus fornecedores de 6 bilhões de reais. Isso naquele balanço atrasado de 2014. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. Enfim, esse é um retrato bastante sintético desse caso específico. O que é uma hipótese um tanto quanto assustadora é se esse modelo de governança se reproduziu ou não em outras estatais. Surgiram, pelo menos durante as investigações, provas de que isso pode ter acontecido em outras, como, por exemplo, a Eletrobras. Em particular, um caso já julgado pela Justiça Federal do Rio, envolvendo contratos de construção de Angra 3, já com condenação também. Isso pode ter se repetido não só na nossa administração pública indireta, que é essa chamada das estatais, mas pode também ter se reproduzido na administração pública direta. E se esse foi o modelo de governança que nós tivemos, e se esse foi o modelo que nós ainda tenhamos, em parte, pelo menos, e se esse modelo se reproduziu nos governos estaduais ou nos governos municipais? Evidentemente, não se pode fazer um juízo generalizado de que todos são corruptos, porque isso não é verdadeiro. Mas o fato é que as revelações surgidas nas investigações confirmaram aquela percepção que todos nós tínhamos, que a corrupção era algo muito sério no Brasil. E é algo que nos deixa para trás. Afeta a produtividade da nossa economia, os custos dessa propina, eventualmente decisões ineficientes tomadas por agentes públicos podem ter sido motivadas pelo desejo de obter recursos em propina. Por outro lado, isso a confiança que os cidadãos têm nos seus governantes, nos agentes públicos em geral, e com o tempo isso acaba afetando a própria confiança no regime democrático. Se encontram alguns saudosistas, com todo respeito, equivocados, de soluções autoritárias, mas nós temos que compreender esse fenômeno. O que existe é uma insatisfação, uma desconfiança quanto à integridade do regime democrático. Certamente a solução não passa por uma solução autoritária, mas sim pelo aprofundamento da qualidade da nossa democracia. Mas nós precisamos compreender as razões desse tipo de ideia, ainda que essa ideia seja uma ideia bastante equivocada. Pois bem, nós vivemos num regime democrático, nos quais as pessoas divergem razoavelmente. Há pessoas do espectro político da esquerda, pessoas do espectro político da direita, pessoas do espectro político de centro, mas ninguém pode racionalmente argumentar dentro de um debate minimamente razoável que a corrupção seja algo bom, ou que a corrupção seja um comportamento moralmente aceitável. Mas se existe um consenso, vamos dizer, sobreposto em cima do fato, da conclusão de que a corrupção é inaceitável, a grande pergunta é: por que nós estamos tendo tantas dificuldades, né, para lidar em superar esse problema?
Dentro aí de um sistema democrático de governo, o que se espera é que se adotem políticas públicas destinadas a superar esse quadro de corrupção disseminada. Sim, as cortes de justiça, não só as cortes de justiça, mas também a polícia, o Ministério Público, têm feito um trabalho destacado. E aqui me permito, sou apenas uma parte desse instrumento, mas me permito fazer essa espécie de autoelogio, pelo menos destacado no sentido de que algo novo não se via tanto no passado. Claro, tem críticas aqui e ali cabíveis, há sempre aquela percepção de que podia ser feito mais e de que existem pessoas que ainda não estão sendo responsabilizadas pelo seu crime, mas houve uma mudança nisso. Mas precisa ocorrer mudanças maiores, né? Precisam ter reformas mais amplas para diminuir, por exemplo, incentivos e oportunidades da prática de corrupção. Isso que nós chamamos de loteamento político de cargos públicos, por exemplo, é algo que se encontra na raiz dos problemas da Petrobras. Executivos tendo a necessidade de direcionar verbas para os seus padrinhos políticos. Isso é algo que tem que ser minorado. Houve, ano passado, a chamada Lei das Estatais, vamos aqui fazer uma concessão, que realmente melhorou um pouco esse quadro, mas ainda mais que pode ser feito, inclusive estendendo essas previsões da Lei das Estatais também para a administração pública direta. Isso seria algo extremamente positivo. Precisa se iniciar um ciclo virtuoso de mudança. E nós não podemos ficar a todo tempo preocupados, né, com o retrocesso. Retrocesso é sempre uma possibilidade, o futuro não está escrito, não existe fim da história, há sempre uma chance de nós perdermos os que foram conquistados, e o ideal seria que nós não tivéssemos essa preocupação. Mencionei também numa palestra mais cedo, fiquei muito feliz com o precedente, com o julgado do Supremo da semana passada, na quarta-feira, não pelo caso concreto específico, mas foi uma reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal de que o princípio da presunção de inocência não se confunde, não pode se confundir com impunidade de poderosos. Acho que isso é muito importante. Claro que você tem que ter direito de defesa, claro que você tem que ter presunção de inocência, ninguém quer que um inocente seja condenado, mas você não pode construir um sistema processual penal que impeça que pessoas poderosas que praticaram crimes, quando existe prova desses crimes, que essas pessoas permaneçam impunes só porque essas pessoas têm condições de manipular o sistema para evitar que um caso concreto chegue ao fim. Então, esse julgado foi muito importante, porque havia uma sombra de possibilidade de mudança, e, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal aqui merece todos os elogios, porque ele reafirmou essa compreensão da presunção de inocência, e com isso impediu um grande retrocesso, e também nos permite, fazendo aqui o elogio, que nós possamos olhar para frente, né, que nós possamos olhar adiante. Há uma perspectiva, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal julgar também em breve casos em que envolvem a interpretação a respeito do privilégio de foro. Como eu disse, determinadas autoridades públicas, elevadas autoridades públicas, respondem diretamente perante os tribunais superiores a acusações criminais. Em tese, isso não parece ser um grande problema, mas na prática isso não funciona muito bem. E nós vemos muitas vezes os tribunais superiores assoberbados desses processos e sem condições de dar um vazamento célere a essas acusações criminais, o que acaba afetando também a percepção que as pessoas têm em relação à aplicação imparcial da justiça.
Tá? E, por vezes, não necessariamente que juízes estejam mal intencionados. Vejam, por exemplo, o caso da Ação Penal 470, o caso chamado Mensalão, que foi um julgado que chegou a um resultado muito elogiado por todos e visto como muito positivo, mas ainda assim foi um caso que, com todos aqueles esforços, levou um trâmite de 6 anos perante o Supremo Tribunal Federal, que é um longo tempo, considerando aí um processo judicial. Enfim, o que eu queria colocar nesse breve tempo, e o momento é positivo para isso, em virtude principalmente dessa reafirmação do precedente, é que nós estamos numa democracia, nós temos os nossos problemas, agora nós temos que resolver isso aumentando a qualidade da nossa democracia. E não existe nada que nós não possamos resolver dentro de um regime democrático, com liberdade, igualdade e, igualmente, algo que muitas vezes se esquece, tolerância, que faz parte essencial de um regime democrático. Nós não somos inerentemente corruptos. Nós criamos, na verdade, um ambiente institucional que favorece a corrupção, tanto no setor público como no setor privado. E a responsabilidade pela criação desse sistema institucional não está nas estrelas, mas está unicamente em nós. Se isso é algo que, de certa maneira, nos envergonha, também é algo que nos motiva no sentido de que, se a responsabilidade é nossa, nós temos condições de alterar. E para finalizar, vou tentar não usar todo o meu tempo. Eu tive a oportunidade recentemente de fazer algumas viagens ao exterior, principalmente em países aqui da América Latina. Esse caso, surpreendentemente, tem algumas repercussões em alguns países estrangeiros, por empresas brasileiras terem pago suborno em alguns desses países. Não vamos verificar as empresas brasileiras, porque outras empresas certamente fizeram o mesmo, mas essas foram descobertas e tem que ter uma resposta. Mas, enfim, o que me chamou a atenção em todos esses países, que eu não fui recepcionado e ouvi juízos de censura e ouvi afirmações do tipo: puxa, que vergonha o que está acontecendo no Brasil, né? Que vexame esses casos todos de corrupção. Afinal de contas, que espécie de país é o Brasil? E, ao contrário, o que eu ouvi foi um discurso extremamente positivo, de pessoas que examinaram o que vem ocorrendo no Brasil e até com uma certa ponta de inveja. Não uma inveja negativa, mas aquela inveja: olha, nós precisamos fazer o mesmo aqui, porque nós temos problemas graves de corrupção. E o que é importante, de fato, é que o Brasil está fazendo algo a respeito. E eu acho que isso é algo que nós devemos ter motivo de nos orgulhar. Não é uma conquista dos juízes, seja da primeira instância, segunda instância, do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça. Não é algo que foi feito pelos procuradores, não é algo que foi feito pelos policiais. Claro que a tarefa dessas pessoas foi importante, mas é algo que é uma conquista da democracia e da população brasileira. Queria deixar essa última impressão com vocês e sugerir: vamos olhar adiante em relação a esse problema. Muito obrigado.
Doutor Sérgio Moro, eu sinto que não haveria nada que eu poderia falar nesse palco agora do que fosse mais simbólico do que essa salva de palmas que o senhor recebe em tantos momentos. Eu prometi que nunca iria concorrer a um cargo político, mas eu posso concorrer a presidente do IEE aqui, então ele está numa situação difícil agora. A gente combina isso na sequência com a Giovana, e aí estando fechado está tudo certo. Doutor Moro, como eu falei, não há nada que eu possa falar que seja mais representativo e simbólico do que o que nós estamos vendo hoje aqui. Eu, de forma muito rápida, fazendo alguns apontamentos, e antes de passar a palavra ao doutor Antônio de Pietro, falaste olhar para frente. E acredito que o que o senhor resgatou na sociedade brasileira é a possibilidade de olhar para frente e retomar a confiança no futuro de toda a sociedade civil e todos os indivíduos. E mais ainda, vai ser o ponto principal, eventualmente, provavelmente, do meu primeiro questionamento. Ontem tivemos aqui no palco um encontro de presidenciáveis e eu usei a palavra legitimidade do voto. Que o político, quando eleito, ele carrega consigo a legitimidade do voto. E o que ocorre hoje aqui, eu vou explicar depois melhor durante a pergunta, talvez, é a legitimidade do aplauso. Isso carrega consigo um simbolismo e uma força que talvez permita que a gente consiga avançar nesse processo que hoje é tão importante para o Brasil. Então, dito isso, eu lhe agradeço a sua fala inicial.